25 e as expectativas para o próximo domingo, estou recebendo aqui o professor, inclusive para a gente comentar o tema da redação, perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Eu vou conversar com Leonardo Matos, que é professor e diretor-geral do Colégio CCPA. Leonardo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Fábio, obrigado pelo convite. Muito feliz em poder trazer uma análise do que foi esse primeiro dia de Enem, né? A gente está falando do processo seletivo mais importante que acontece no nosso país. São quase 6 milhões de estudantes no país inteiro. Então, entender como esse processo aconteceu é muito importante. Primeiro dia de prova, ele traz, a gente considera que foi aquilo que de fato o Enem se propõe, né? O Enem conseguiu, no primeiro dia de prova de 2025, cumprir o seu papel social. Um papel onde trazer demandas sociais, trazer uma análise e pontos chaves do que acontece na sociedade hoje é de fato fundamental. Começando pelo tema da redação, né? Essas perspectivas... Surpreendeu o tema da redação? Demais. Surpreendeu, eu diria que surpreendeu no modo como ele recortou, mas era um tema esperado, era um tema desejado há algum tempo. Na realidade, o tema do envelhecimento ele apareceu em 2015. A prova de 2015 teve um vazamento e a prova foi cancelada. E aí o tema não foi aplicado, teve que se fazer de última hora uma nova proposta, uma nova prova. E aí o tema voltou esse ano. E voltou de uma maneira muito bacana, a gente considera. Por dois motivos. Primeiro, por trazer o envelhecimento, por trazer os desafios em torno desse envelhecimento, mas a frase temática, ela fala sobre as perspectivas sobre esse envelhecimento. Isso é um ponto importante para os nossos alunos, por quê? Quando a gente fala de perspectivas, é uma ideia muito genérica, né? Pode ser perspectivas positivas ou negativas. Só que quando a gente vai para a proposta temática lá na prova, a gente teve 5 textos motivadores. E esses 5 textos trouxeram de maneira evidente o que o Enem queria. A perspectiva que o Enem desejava era falar sobre os desafios de envelhecer no Brasil. Quando a gente fala desses desafios, a gente precisa aí entender uma série de pontos que de fato fazem do nosso processo de envelhecimento um grande problema. O Brasil aí, Fábio, nos próximos anos, pelo menos até 2050, vai ser um dos países que tem a pirâmide etária invertida. Ou seja, grande parte, maior parte da população brasileira vai ser de idosos. Então a gente tem um desafio social, um desafio político, um desafio econômico gigante. Então quando o Enem traz essa temática, ele oportuniza um debate social amplo, oportuniza que a sociedade levante a bola para falar sobre políticas públicas. Quem escreveu por aí fez uma boa redação. Exato. O que eu gosto e fiquei muito feliz quando vi a temática ali, cerca de 1h35, 1h40 da tarde, quando a temática foi divulgada, os alunos em sala de aula e a imprensa divulgou, a minha primeira reação foi a seguinte: os alunos que estavam em sala de aula escrevendo aquele texto, escrevendo aquela redação, em sua maioria jovens, né? Não necessariamente adolescentes, mas jovens, estavam ali escrevendo sobre o Brasil que eles desejam para o seu envelhecimento. Porque, de fato, a gente tem hoje um problema de saúde pública, um problema de inclusão no mercado de trabalho, de readaptação desse mercado de trabalho. Problema de previdência. Um problema previdenciário grave e que precisa ser discutido de maneira urgente. Então, de fato, os nossos alunos tinham um repertório amplo, oportunidades e possibilidades de discutir essa problemática dentro do texto, não ficando naquela de a perspectiva do brasileiro aumenta, isso é maravilhoso, qualidade de vida, isso também podia ser dito. Mas a gente tem, nessas perspectivas de envelhecimento, desafios grandes que precisam ser ali direcionados para que, de fato, os estados, municípios, estados e governo federal possa, de fato, desenvolver políticas públicas de adequação da sociedade, de assistência para essa população que envelhece, fazendo dessa população que é economicamente ativa e movimenta bilhões de reais todos os anos no Brasil, protagonista do seu processo, esteja no centro da roda, porque, por exemplo, quando a gente fala de inclusão dessa população que envelhece ao mercado de trabalho, a gente precisa falar de cultura digital, de alfabetização digital para essa geração, a gente precisa lembrar aos mais jovens que a gente está falando de uma geração sênior aí, que tem muita experiência, que tem repertório amplo, que pode, sem sombra de dúvidas, melhorar, ampliar o horizonte do mercado de trabalho e como isso pode ser
promissor para as mais diferentes profissões e para o mercado de um modo geral. Então, vencida essa primeira etapa, próximo domingo. Próximo domingo a gente tem aí 2 desafios importantes e que amedronta um pouco os alunos. A matemática e as ciências da natureza. Mas com certeza eu digo o seguinte, para esse primeiro dia de prova nós não tivemos grandes surpresas. Naturalmente a prova super atendeu às expectativas daquilo que a gente treinou o ano inteiro, daquilo que os professores direcionaram aos alunos, tanto não só na redação, mas em linguagens, em ciências humanas. A estrutura da prova veio dentro do esperado, assim como o Enem sempre se propõe. Uma novidade aqui, outra ali, mas nada que gerasse insegurança, medo ou uma super novidade. Logo, para o segundo dia de prova, para a matemática, para as ciências da natureza, pode vir aqui ou ali alguma novidade, mas nada de extraordinário, dentro dos padrões. O que é a minha principal recomendação? Hoje, segunda-feira, dia aí seguinte à prova, descansem. Tem um sol poderoso lá fora, vão à praia, vão à piscina, desacelera, descansar para que a partir de amanhã, dessa próxima terça até a sexta-feira no máximo, revisa um pouco, nada de estudar conteúdo novo, nada de ir em busca de inventar a roda ou mudar a estratégia executada até aqui. Esse é o momento de desacelerar, fazer uma revisão básica e pensamento positivo para o segundo dia de prova. Obrigado, Leonardo. Um abraço para você. Disponha. Muito grato. Bom trabalho. Vamos para o intervalo.